Boa tarde. Vamos dar início ao videochat do Portal Infonet, hoje tratando sobre transporte público e trânsito. Para falar sobre o assunto, o superintendente da SMTT, Antônio Fernando, e o diretor de Transporte e Trânsito, Major Paulo Paiva. Nos estúdios também temos a jornalista do Portal Infonet, Cássia Santana. O nosso videochat vai ter duração de meia hora, portanto, você pode já enviar suas perguntas, os seus questionamentos. Vamos começar com a pergunta dos internautas. O Mário pergunta sobre como é que ficou a questão do trânsito e os empresários do centro da capital. Boa tarde. Veja bem, a questão do centro, ela foi efetivada de forma a melhorar o trânsito, a fluidez aqui naquela área. Não só a fluidez, como também a segurança. Em relação aos comerciantes, lógico que tem um impacto inicial, né, porque aparentemente entende-se como uma fuga, tá certo, dos veículos na rua, associa-se à fuga de clientes, né, o que não é verdade. São corredores onde está se transitando transportes coletivos, né, com a demanda de pessoas muito grandes também para auxiliar no comércio, né, a transação comercial na área. Eu queria fazer um acréscimo, né? Boa tarde a todos também. Bom lembrar que as medidas que a Prefeitura de Aracaju adotou no centro da cidade basicamente se resumiram ao estabelecimento de 2 corredores. Um corredor de transporte público, que vai ali pela Capela Arauá, e um corredor livre de tráfego, que vai pela Rua Cedro, Itabaiana e Itabaianinha. Vale lembrar que esse corredor de trânsito livre representa um dos principais corredores de trânsito da cidade de Aracaju, e não apenas do centro, como alguém entende ser, né? Esse corredor, Cedro, Itabaiana e Itabaianinha, é a continuação de um grande corredor que vem lá do extremo sul da cidade, formado pela Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, Pedro Valadares, passando na frente do Shopping Jardins, seguindo pela Crísio Cruz e continuando por esse eixo. Então a ideia é dar fluidez, dar mobilidade a um dos principais corredores de tráfego da cidade que cruza o centro. Já no que diz respeito ao corredor Arauá-Capela, lá nós estamos estabelecendo talvez o primeiro corredor de ônibus da nossa cidade. Por quê? Porque o transporte público é a principal ferramenta para se estabelecer uma mobilidade urbana sustentável, que a gente possa, mesmo com o aumento da demanda, continuar com bons resultados na fluidez. A jornalista Cássia Santana pode fazer o primeiro questionamento. Major Paiva, estas medidas adotadas pela SMTT já surtiram algum efeito prático? Que efeitos, enfim, estão surtindo estas medidas? Prefiro que o nosso superintendente responda aí Bem, primeiro a gente vê a questão da fluidez do transporte coletivo, tá certo? O ônibus dentro do terminal, ele perdurava por um certo tempo e hoje esse tempo ficou reduzido, né? As vias ficaram mais trafegáveis, né? A condição do aumento, tá certo, do número de passageiros nessas linhas, né? Foi detectado que com essa mudança houve realmente uma cobertura maior dentro da cidade e com isso mais captação de passageiros, tá certo, dentro dessa região. É interessante acrescentar, né, que esse aumento do número de passageiros em todas as linhas do transporte coletivo que servem o centro da cidade se deu na ordem de 30%, mesmo as medidas sendo tão recentes, não completaram nem 3 meses ainda. E é importante também frisar que a maioria dos consumidores que vão ao centro da cidade vão no transporte público e não em veículos individuais. Então, para o comércio é extremamente positivo um aumento de 30% no número de pessoas que vão para o centro da cidade em transporte público. Ainda queria lembrar que nós tivemos uma diminuição do tempo de viagem dessas mesmas linhas de transporte público e um aumento da velocidade média desses mesmos ônibus. É importante frisar a todo instante que o esforço que todo e qualquer órgão gestor de trânsito e transporte precisa fazer para melhorar a qualidade do transporte público é no sentido de melhorar também a utilização desse transporte pela maior parte da população.
Tem outra pergunta aqui de internauta, o Fábio, ele questiona, ele diz que o trânsito de Aracaju está ficando cada dia mais precário. O engarrafamento é constante. Será que não seria o caso de colocar mais viadutos na cidade? É uma pergunta boa e dentro do que a gente está desenvolvendo nosso plano de mobilidade, diretor de mobilidade, é um questionamento, né? Vale um viaduto dentro da cidade? Ou vale uma otimização, tá certo, das áreas hoje disponíveis como vias, né? Então, só para se ter uma ideia, em 2010, uma pesquisa da NTT, ela reflete o seguinte, que a taxa de crescimento de veículos, tá certo, ela é duplicada a cada 10 anos, tá certo? E a duplicação do sistema viário se dá com 35 anos. Então, por mais obra que se faça, nesse ritmo crescente de motorização das cidades, dificilmente obra seja a solução. A solução realmente é racionalizar o espaço hoje existente. Tem outro questionamento, o internauta Luciano Otávio. Ele fala o seguinte, existe algum projeto para a reforma e a criação de novas ciclovias? Aí ele completa. Ele queria saber até quando a ciclovia da Heráclito Hollenberg vai ficar abandonada, no trecho referente ao conjunto Orlando Dantas, do dia Orlando Dantas. Quero saber também se a SMTT tem um projeto para alguma ação educativa com relação ao trânsito voltado para os ciclistas. Veja, é extremamente importante o meio de transporte não motorizado. Dentre os meios de transporte não motorizado, a grande vedete é a bicicleta. E ela está sendo o assunto em voga na maioria das grandes cidades do Brasil e não é diferente em Aracaju. A Prefeitura de Aracaju, nos últimos anos, fez um investimento maciço na construção de ciclovias. Tanto é que, guardadas as devidas proporções, Aracaju é uma das cidades com a maior malha cicloviária que nós temos no país. Estamos precisando ainda integrar essa malha cicloviária. Nós temos problemas ainda em interligar as ciclovias das principais avenidas, de forma que o usuário possa sair da sua residência para o seu local de trabalho ou de estudo, sem ter que sair da ciclovia, quando esse percurso, obviamente, for aceitável. A bicicleta só é um bom meio de transporte quando o percurso vai até 6 km de distância. Maior que isso fica desconfortável. Mas essa lei, né, que foi recentemente aprovada, a lei que publicou a política da mobilidade urbana, a política nacional da mobilidade urbana, a lei 12.587, foi sancionada pela presidenta Dilma agora em janeiro e entrou em vigor em abril. Uma das prioridades que ela elege para a mobilidade é exatamente o fomento ao uso do transporte não motorizado. E o principal, a lei determina que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes tenham o seu plano diretor de mobilidade urbana. E nesse sentido, Aracaju saiu na frente porque nós já estávamos, como estamos, discutindo o nosso plano diretor de mobilidade urbana. A Prefeitura de Aracaju, através da SMTT, com a assessoria técnica do Instituto Rua Viva, um instituto de engenharia de renome nacional, com inúmeros trabalhos por todo o país, está nos assessorando e nós estamos discutindo, inclusive ouvindo o cidadão nas suas sugestões, nos seus questionamentos, e para isso você pode participar através do Portal da Mobilidade, que é o site da SMTT, que pode ser acessado através do www.smttaju.com.br, e nós pretendemos, com esse plano de mobilidade urbana, fomentar também o uso da bicicleta de forma sustentável. Completando, a gente tem, junto à Caixa Econômica, um projeto de financiamento para mais 20 km de ciclovia, né? Esse projeto essa análise está sendo feita pela Caixa e praticamente já em estado final de análise. O videochat do Portal Infonet trata sobre transporte público e trânsito e você pode enviar a sua pergunta. O internauta sergipano, ele pergunta aqui, por que o edital de licitação não contempla novas linhas? E as linhas licitadas quase não sofrerão aumento. Por que a prefeitura que decide esse tipo de veículo a ser proposto? Por que a prefeitura, diz aqui, por que a prefeitura é que não decide esse tipo de veículo a ser proposto, e sim as empresas? Ele já afirma. Onde é que estão as novas linhas de ônibus que a cidade tanto precisa?
Veja, na verdade, o edital de licitação é obra de uma análise técnica grande do nosso sistema de transportes, né? Quem determina quais as linhas é óbvio, é a prefeitura. Isso está especificado no edital, não são os empresários. O edital diz qual que é o sistema de transporte público coletivo feito em Aracaju através de ônibus, né? Estabelece o quantitativo mínimo de ônibus, de linhas, de viagens e está licitando para que nós minimizemos os custos e maximizemos as vantagens que vamos obter com esse novo sistema de transporte. Essa é a grande vantagem do edital, né? Nunca foi feito uma licitação de transporte público em Aracaju. É a primeira vez, né, que corajosamente o prefeito Edivaldo Nogueira realiza essa licitação. O que significa licitar? Significa melhorar o custo que você adquire um determinado serviço ou bem. Você busca realizar um serviço melhor, fazendo um investimento menor. Então, é óbvio que essa licitação trará um acréscimo na qualidade, na melhoria do sistema público de transporte feito em ônibus em Aracaju. Aquela lei a que me referia quer também que surjam outros modais de transporte. E aí vem, por exemplo, o investimento na bicicleta. A jornalista Cássia Santana, do Portal Infonet, pode fazer o seu questionamento. A Prefeitura de Aracaju sempre anuncia que está entregando ônibus novos às empresas. Não seria o inverso, empresas anunciar ônibus novos, uma nova frota, já que a responsabilidade de renovação da frota seria da empresa e não da Prefeitura de Aracaju? Veja, é uma questão política, já que a gente é o gestor do sistema, tá certo? Seria uma prestação de conta à sociedade. Na realidade, a empresa de ônibus, ela por contrato, tem que promover a renovação, né? Na entrega, a gente faz a formalidade de informar a população um percentual de ônibus que está sendo renovado e a qualidade desses ônibus, né? Então, é uma questão somente de informação. Tem um aspecto também, me permitam, que precisa ser acrescentado. Transporte é concessão pública. Na verdade, o serviço de transporte é um serviço público que poderia ser realizado pelo próprio poder público. Por uma questão de limitação de investimento, limitação de material humano, limitação da lei de responsabilidade fiscal e até de especialização da prestação do serviço, isso é terceirizado. Mas o transporte público é responsabilidade e obrigação do poder público, que realiza através de concessão por empresas públicas. Mas é óbvio que o investimento direto na aquisição dos ônibus é da empresa que está com a concessão pública. Então perceba, se, como disse o nosso superintendente, essa renovação é uma obrigação do contrato e o contrato foi posto pelo poder público, é o poder público que de alguma forma está proporcionando a renovação da frota, sem dúvida. Tem uma questão também que quem anda de ônibus vê, né? Os ônibus ainda a frota ainda continua velha. Já que existe a obrigatoriedade, né, que a Constituição prevê isso, da renovação da frota, porque ainda temos ônibus com pingueiras, quebrando, fumaçando e por aí vai esses problemas todos. Bom, é óbvio que falta muito a ser feito, tá? Falta muito a ser feito. Nós não podemos esconder ou olvidar que houve uma importante renovação da frota. Mais da metade da frota de ônibus de Aracaju foi renovada, adquirida 0 km nos últimos 5 anos. Entretanto, ainda falta muito a ser feito. E acreditamos que a licitação proporcionará esse up que ainda falta, né? Nós precisamos realmente de mais investimentos nessa área. Nós precisamos trabalhar, conquistar cada vez mais qualidade no transporte público. Mas vale a pena lembrar que um transporte público de qualidade não é feito apenas com a beleza dos ônibus. É necessário que esse ônibus seja pontual, que ele seja assíduo, que ele obedeça ao tempo de viagem, para que ganhe credibilidade do usuário. O usuário só vai utilizar o ônibus se esse ônibus chega no horário, se ele é eficiente. E aí entra a questão da mobilidade como um todo. O ônibus pode ser 0 km.
Se ele tiver que dividir espaço com milhares de veículos numa única avenida e ficar congestionado, esse ônibus jamais será assíduo e pontual. Por isso que é tão importante que nós priorizemos o deslocamento do transporte público para que consigamos dar qualidade a esse transporte, tornando, além de novo, assíduo, pontual, com credibilidade. Para falar sobre transporte público e trânsito, o superintendente da SMTT aqui nos estúdios, o Antônio Fernando, e o diretor de Transportes Públicos e Trânsito, também da SMTT, o Major Paulo Paiva. Tem outra pergunta aqui dos internautas, que é o Edmo. Ele pergunta se aqui em Aracaju vai ter o rodízio de carros. Se a resposta for positiva, ele gostaria de saber quando é que vai ser implantado esse rodízio. No momento, a gente não cogita, não tem condições de cogitar sobre essa situação. Na realidade, essa pergunta vai ser respondida pela própria população, né? A população, ela na montagem do plano diretor de mobilidade, ela vai ser questionada sobre isso. É o exemplo do centro da cidade, né? Onde existe uma necessidade de fluidez de um transporte coletivo, né? Mas existe uma reação dos comerciantes, né, dizendo que o congestionamento no centro da cidade seria interessante para o comércio. E isso é uma situação que vai ser discutida amplamente, né? É uma medida que é proposta dentro do plano da política de mobilidade, né, da nova lei de mobilidade, que seria essa restrição ao espaço, seria taxação a esse espaço, né? Então é um questionamento que a própria população vai decidir para combater os congestionamentos que, porventura, né, tenha que crescer. Eu só queria fazer uma provocação nesse tema. Antes disso, fazer uma correção. Eu sou apenas o diretor de trânsito, diretor de transporte da SMTT, é a arquiteta Sheila Barbosa. Mas só fazer uma pequena provocação nesse tema. As pessoas falam de rodízio como se fosse uma panaceia que resolvesse completamente o problema de mobilidade. Gente, vocês já pararam para pensar quão restritivo é um rodízio? O rodízio significa dizer que você que lutou para adquirir o seu veículo só poderá utilizá-lo em determinados dias da semana. Então, se o seu veículo, como acontece em São Paulo, ele tem placa com término ímpar, então você só poderia utilizar o veículo na segunda, quarta e sexta. Se ele tem placa com término par, você usaria na terça, quinta e sábado. É muito restritivo, muito mais restritivo do que a simples supressão de estacionamentos em vias importantes para se ganhar espaço de circulação. E mais, não é tão eficiente. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, não respeitam a regra só pela sua importância. Muita gente vai burlar o rodízio, como acontece nas cidades onde ele existe. Como? Adquirindo um veículo com uma placa de outra terminação, para que ele possa circular com o mesmo veículo em dias ímpares e em dias pares, fazendo também vistas grossas à fiscalização, saindo com o veículo mesmo no dia que não era para ele circular. Então o rodízio, além de ser restritivo, é muito pouco eficiente. Segue os questionamentos dos internautas. O Luciano Aranha, ele afirma que foram liberados 5 milhões para a execução do projeto de interligação da malha cicloviária da capital sergipana, que foi apresentado pela Prefeitura ao Ministério das Cidades há cerca de 1 ano. Ele pergunta quando será iniciada essa interligação das ciclovias na capital e por que ainda não foi iniciada. Justamente o que eu falei inicialmente, são os projetos que estão sendo analisados pela Caixa. Até que haja conclusão da análise, a gente não vai dispor desse recurso. Existe esses recursos, um contrato, tá certo? Um contrato de parceria técnica, mas ainda não concretizado pela análise desses projetos ainda não serem concluídos. Há uma burocracia bem grande, né, para a utilização dessas verbas, infelizmente. O internauta Tiago Alves, ele diz que ele pergunta se existe algum projeto de agentes de trânsito para transitar, no sentido de transitar bicicletas nas ruas, para fiscalizar esse tipo de transporte. E ele fala aqui que os motoristas, eles não respeitam o ciclista. E como é que vocês vão fazer isso? Ele cita aqui no caso de São Paulo, que existe esse projeto na cidade de São Paulo. Quer saber se também vai ser implantado aqui em Aracaju. Olha, a cidade de São Paulo é uma das piores referências para ciclovias e ciclistas do Brasil, né? Porque São Paulo é uma grande megalópole, só agora eles estão acordando para a questão
das ciclovias, da bicicleta. A SMTT está em processo de aquisição de 20 bicicletas equipadas para que um grupo de agentes de trânsito trabalhe fazendo a fiscalização e a operação também com bicicletas. Nós pretendemos com isso dar uma maior atenção às ciclovias e não apenas às ciclovias, mas fomentar o uso da bicicleta também pelo pessoal que faz a operação e a fiscalização da própria SMTT. É bom lembrar o seguinte: o trânsito precisa de racionalidade e de gentileza. No trânsito, o que existe é uma interação entre pessoas e o respeito deve ser mútuo. O ciclista deve respeitar o condutor e vice-versa. O pedestre deve respeitar o condutor e vice-versa. Por enquanto, nós ainda assistimos uma competição acirrada no trânsito. As pessoas pensam primeiro em si, não têm ainda a sensibilidade de dar a oportunidade, de ser um pouco gentis, e isso acirra muito a interação do trânsito. É um processo educativo amplo, longo, que precisa mudar conceitos culturais. Cássia Santana. A gente percebe que a Polícia Rodoviária Federal ela tem agido com a apreensão de adolescentes que andam de forma irregular. Afinal, o Código de Trânsito tem regras para estabelecer o uso de ciclomotores. Mas a gente vê facilidades enormes aqui no trânsito de Aracaju. O que ocorre que a gente não vê a mesma atuação do órgão municipal como é feita na PRF, por exemplo? Olha, o que acontece é o seguinte: dentro da cidade nós temos a Companhia de Policiamento de Trânsito, CPTRAN, que representa o DETRAN em seu poder de polícia. E temos o órgão do município. Os órgãos estaduais cuidam da habilitação, do registro e do licenciamento de veículos dentro da cidade. Portanto, a competência originária para fazer a fiscalização de condutores sem habilitação, de veículos sem registro, de veículos sem licenciamento dentro da cidade, volto a frisar, é do DETRAN através da CPTRAN. Na rodovia federal, a Polícia Rodoviária Federal concentra todo o poder de polícia. Na rodovia estadual, a Polícia Rodoviária Estadual concentra todo o poder de polícia. Dentro do município, compete originariamente ao município, e portanto à SMTT, a parte de infrações de circulação, estacionamento e parada. Então é por isso que é a CPTRAN, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que vem implementando blitz na tentativa de retirar de circulação menores, pessoas inabilitadas, pessoas sem equipamentos de proteção, que estão, infelizmente, circulando com ciclomotores, as famosas funerais, arriscando suas vidas e arriscando as vidas dos demais integrantes do trânsito. O internauta Vitor, ele questiona aqui, por que não se faz uma rota alternativa para os táxis lotação do Eduardo Gomes, da mesma forma dos táxis do bairro América, que podem trafegar por duas rotas? Isso desafogaria o trânsito da Avenida Barão de Maruim e Desembargador Mainá nos horários de maior fluxo de veículos. Isso pode ser avaliado. Realmente a gente não tinha pensado sobre essa situação, mas pode ser avaliado, sim. Um outro questionamento de um internauta, do Paulo agora, ele pergunta quando é que esse MTT vai começar a fiscalizar os táxis clandestinos que estão circulando livremente na Coroa do Meio. Veja, nós fiscalizamos o transporte clandestino. Lamentavelmente, apenas a SMTT fiscaliza transporte clandestino em Sergipe, não é em Aracaju não, é em Sergipe. O transporte clandestino tem se mostrado, além de um problema de trânsito e transporte, um problema de segurança pública, né? Há pessoas de todos os tipos fazendo transporte clandestino. Há crimes que estão diretamente relacionados ao transporte clandestino. Nós assistimos recentemente a verdadeiros casos de polícia com a necessidade do emprego de tropa de choque para resolver aquilo que seria simplesmente a apreensão de um transportador clandestino, que se transformou num grande problema. Bom, lamentavelmente, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de todo o prejuízo que o transporte clandestino gera para a cidade como um todo, porque eu só queria elencar, transporte clandestino prejudica o sistema legal de transporte público, né?
Além disso, aumenta o número de veículos em circulação, porque vem veículos de outras cidades circular aqui que não deveriam aqui estar circulando. Veículos privados que ficam fazendo bate-volta e utilizando a via quando não deveriam estar fazendo isso. Bom, e uma série de outros problemas. Mas só a SMTT Aracaju é que faz essa fiscalização. Como? Nosso agente de trânsito trabalha desarmado, porque ele não é policial, ele é um agente da mobilidade urbana. Então, não dá para enfrentar essas pessoas com todos esses antecedentes que acabei de me referir, com agentes desarmados. Nós temos feito o auto de infração, né, que prevê o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 231, inciso 8º, que é uma infração média, faz acrescentar 4 pontos na carteira do condutor e tem uma multa de R$ 85,13, mas a apreensão do veículo exige ação policial. Então é necessário, com urgência, que outros órgãos, inclusive de segurança pública, se somem a esse combate, porque ele realmente é importante. Um outro questionamento de um internauta é quanto a os parquímetros, né, principalmente no centro da capital. Tem previsão para que esses parquímetros eles funcionem ali naquela área? Não. Até o momento a gente ainda não fez uma reedição da licitação. No momento a gente não tem cogitação de implantação de parquímetro. A gente tem uma proposta que está estudando, deve ser apresentada na semana que vem junto ao prefeito, tá certo? Sobre a implantação de bolsões de estacionamento, mas não ainda modelado de que forma esses bolsões vão funcionar, certo? A proposta até então está em cunho de análise também, projetos, mas não devidamente fechado. Uma outra dúvida aqui do internauta é sobre os pardais. Eles vão voltar a funcionar aqui na cidade? Hoje foi publicado o edital e a partir de hoje, mais 35 dias, eu acho que no dia 26 de julho, estaremos já iniciando a publicação do edital. A publicação do edital foi feita hoje, né? E a licitação daqui a 35 dias, dia 26 de junho, abertura das propostas. Jornalista Cássia Santana. Bom, já o senhor tocou num ponto aí, guardas municipais desarmados. Por que a Prefeitura de Aracaju não atende às reivindicações da Guarda Municipal, dos guardas, né, a questão, que inclui a questão do armamento? Olha, é preciso notar que hoje a maioria dos agentes de trânsito que trabalham junto à SMTT e ao município de Aracaju, eles realmente são guardas municipais de origem. Entretanto, eles trabalham na condição de cedidos ao órgão de trânsito para desenvolverem a função de agente da mobilidade de trânsito. O que ficou demonstrado é que o agente da mobilidade, quando armado, acaba estabelecendo com a população um clima que é extremamente prejudicial à colaboração mútua que deve haver para que a gente consiga uma mobilidade urbana necessária. Como assim? Vou me fazer explicar melhor. Tá? Começa a acirrar a relação. Né? Aquela arma é intimidatória e desnecessária. Nós podemos muito bem, como temos feito há meses a fio, exercer a função de agente da mobilidade sem, contudo, estarmos armados. Exceção feita a quando fazíamos a blitz para apreensão de veículos clandestinos, porque aí o risco é grande, iminente, porque infelizmente há pessoas, até com antecedentes criminais, realizando transporte clandestino. Então é por isso que, qual a decisão tomada pela Prefeitura? O agente de trânsito tem um papel muito mais amplo do que simplesmente fiscalizar o transporte clandestino. O agente de trânsito atende ao acidente de trânsito, o agente de trânsito faz a operação no cruzamento conflituoso, no retorno difícil, ele ajuda as pessoas no momento de uma enchente, empurra o veículo que quebrou, que faltou combustível, ajudando aquele condutor que está desesperado na via. Ele também tem que fiscalizar infrações de trânsito, beneficiando os outros que estão utilizando a via pública. Quer dizer, o papel do agente de trânsito é muito maior do que simplesmente de fiscais de transporte clandestino. E aí não dá para acirrar a relação do agente de trânsito com a população por conta disso.
O internauta advogado Márlio Damasceno questiona: enquanto a Câmara de Aracaju não aprova o licenciamento de ciclomotores, que providências podem ser adotadas para coibir várias irregularidades e abusos praticados por muitos condutores de ciclomotores? Veja, o ciclomotor é um capítulo lamentável da história do trânsito de Aracaju, né? Que infelizmente não é privilégio de Aracaju, outras cidades têm o mesmo problema. Eles passaram a ser vendidos de qualquer jeito na via, no supermercado, dividido em 20 vezes, e foi dito por quem vende, aquele que comprou, que não precisa habilitação, não precisa capacete, não precisa nada. Então, o que a gente enxerga na via? Menores, pessoas não habilitadas, circulando e, infelizmente, se utilizando do dinamismo que o veículo oferece para fazer bobagem, para pular canteiro, para subir na calçada, para não obedecer o sinal vermelho. E isso, obviamente, transformou o condutor e o passageiro do ciclomotor na vítima número 1 do acidente fatal em Aracaju, tá? O que acontece? A falta do registro do licenciamento, a falta do uso de uma placa, impede que os órgãos de trânsito possam responsabilizar e punir o condutor desse ciclomotor. Porque a punição do nosso Código de Trânsito é pecuniária. A punição pela infração de trânsito, em regra, é a multa. E a multa não pega quando o veículo não é registrado, não é licenciado. Então essas pessoas se permitem todo tipo de atrocidades no trânsito que está gerando um clima de insegurança. Por isso é importantíssimo que nós tenhamos esse projeto de lei aprovado para que esses veículos passem a utilizar uma placa. Mais importante que isso, o próprio condutor, quando se sentir identificável, quando se sentir punível, vai corrigir o seu comportamento. Por enquanto, o que se pode fazer é o que se está sendo feito, né? Reter o veículo numa blitz porque o cidadão está não habilitado, aí ele vai à procura de alguém que é habilitado e o veículo é imediatamente liberado. Reter o veículo numa blitz porque ele estava sem o capacete, ele vai à procura de um capacete e é imediatamente liberado. Essa pessoa não se sente responsabilizada. Então nós precisamos com urgência que esses veículos sejam registrados e licenciados e que usem uma placa conforme o CONTRAN, que estejam registrados no RENAVAN, como manda o figurino, para que ele se sinta sujeito de direitos e deveres no trânsito. O assunto é transporte público e trânsito, e você, internauta, pode enviar o seu questionamento. Elisângela Valença, ela pergunta aqui, boa tarde, todos os dias percebemos muito mais gente usando a bicicleta como transporte aqui em Aracaju. Ao mesmo tempo, percebemos problemas. Como é que, de que forma, ela questiona aqui, de que forma é que a SMTT, em que momento a SMTT vai começar a realmente dar atenção a campanhas de educação para o trânsito com foco no ciclista? A campanha de educação, ela é geral, tá certo? Ela é para o usuário da via, né? Incorpora-se aí também o ciclista, né? Especificamente, hoje nós desenvolvemos campanhas, tá certo? Mais de em situações específicas, como é o caso da velocidade, né? Como é o caso do agente escolar, né? Da faixa de pedestre, né? A questão da ciclovia é uma situação interessante, porque em todas essas campanhas, né, a gente tem inserido o ciclista como um elemento primordial nessas campanhas, né? São os passeios ciclísticos que são feitos em correspondência a outras atividades da campanha, né? Então ele nunca está isolado, né? Ele está sempre inserido dentro das nossas campanhas. Tem outro questionamento, o internauta Magno, ele fala aqui se vocês estão falando sobre priorizar o transporte público, porque os viadutos que estão sendo executados não estão sendo feitos com corredor exclusivo de ônibus, ou seja, estão sendo feitos apenas com 2 faixas por sentido. Por que não fazer já com 3 faixas para deixar uma para os ônibus? É uma excelente pergunta. Realmente, nós gostaríamos muito que todas as nossas obras de arte já tivessem a previsão do espaço para um futuro corredor que ainda não existe. Isso seria realmente o ideal, né? Nós temos nas nossas obras de arte mais modernas, mais confortáveis, mais largas do que aquelas que eram feitas anteriormente, mas realmente elas não dispõem de um espaço específico para o corredor de ônibus.
nós teremos que, obviamente, tão logo sejam previstos, né, iniciados os corredores de ônibus na nossa cidade, vamos ter que sacrificar uma das faixas disponíveis, inclusive na nossa obra de arte, seja viaduto, seja ponte, seja túnel, que seja, né, para o corredor de ônibus. Por quê? Porque ele precisa ser priorizado. Só para dar um exemplo, né, eu comentava com as senhoras aqui no início da nossa fala, a cidade de Curitiba, que hoje é o modelo de transporte e de trânsito no Brasil, começou o seu primeiro corredor de transporte, né, corredor de ônibus, em 1974. Há 38 anos que eles aprimoram essa forma de transporte. Por isso que hoje tem BRTs, né, o Bus Rapid Transit, que é o principal transporte por ônibus do Brasil, que está sendo importado para outros países, porque realmente dá certo. Só que para a gente conseguir chegar no BRT, nós precisamos começar, como Curitiba começou lá atrás, em 74, com a formação e o respeito ao corredor de ônibus e implementando modalidades mais cidadãs, mais sustentáveis de transporte público. Tem mais um questionamento dos internautas. A Aline, ela diz que a Universidade Federal de Sergipe está em constante expansão. O número de linhas que atualmente atende aquela região parece não suportar a demanda, principalmente porque os estudantes se amontoam nos veículos junto a moradores e trabalhadores da região de São Cristóvão. Existe algum projeto para, de fato, melhorar a situação das linhas que atendem aquela área? Essa demanda é realmente uma novidade para a gente. Tem a linha vermelha também, né? Tem a linha vermelha. Né? Existe hoje uma atenção, né, especial para aquela área, desenvolvendo alguns projetos, e quero ver o mais rápido possível, junto com a diretoria de transporte, uma ação, né, particularizada em cima da Universidade Federal, como também da UNIT. Existe uma reclamação dessas duas áreas. Né? A gente está avaliando a disponibilidade de ônibus para que aumente, diminua essa reclamação junto a esses dois polos geradores. Cássia Santana? A gente percebe que o Atalaia é um bairro eminentemente turístico, e turista também anda de ônibus. Só que existe apenas uma linha centro que passa efetivamente pela orla, partindo da Cura do Meio até Atalaia. Por que essa restrição a esse bairro tão nobre? Realmente é essa readequação do sistema, né? A partir dessa licitação a gente vai fazer todo um diagnóstico, tá certo, para reorientar esses roteiros, esses itinerários, né? Então, Atalaia até então era uma área com baixa densidade e o número de veículos que eram colocados à disposição surtia efeito. A demanda cresceu e a gente tem que reestruturar nosso sistema para atendimento a essa situação. Eu acho que é importante frisar também, né, que no assunto turismo, há uma concentração da rede hoteleira de Aracaju na Atalaia, né? Não é a totalidade, mas a nossa rede hoteleira, a maioria arrasadora dos leitos de hotelaria da nossa cidade estão concentradas na Atalaia, isso é fato. Sobretudo ali naquela região da orla, o que acaba possibilitando que o turista conheça a nossa orla e os pontos turísticos ali, andando a pé, que é muito interessante, até para que ele possa perceber detalhes culturais, sociais, econômicos da nossa cidade. Só falta 1 minuto para o término do nosso chat sobre transporte público e trânsito, e tem a pergunta da internauta Josiane. Ela gostaria de saber se a previsão de quando é que vai ser convocados os aprovados no concurso da SMTT. Veja, a gente ainda não tem uma data definitiva, tá certo? Mas creio que nesses 30 dias a gente estará fazendo essa convocação, né? Não se sabe se na totalidade ou parcialmente. Tem um outro questionamento do Nilson. A ciclovia da Avenida Santa Gleide está abandonada. Os veículos estão estacionados sobre ela e não existe nenhuma fiscalização. Veja, recentemente a gente fez a ressinalização dessa ciclovia, né? Já posto novas placas, sinalização vertical, horizontal, a revitalização dessa ciclovia, né? Lógico que tem que ver que brevemente aquela via estará sendo uma ligação, né, leste-oeste através da 235, né?
e vamos fazer um estudo para alteração da rota dela. Tem uma última pergunta aqui da Maria. Ela gostaria de saber por que alguns pontos de ônibus caíram na capital e foram substituídos por outros, a exemplo do que fica na Avenida Oswaldo Aranha, em frente a um supermercado. Ela pergunta se esses pontos de ônibus novos, eles realmente foram pensados, estudados. Quem foi que, ela pergunta aqui, quem foi que teve a ideia daqueles pontos? Ela não acha adequado. Veja, novos pontos que a gente está implantando, a gente tem 2 tipos de abrigos. Um que está sendo montado junto ao shopping e um na Rio de Janeiro, próximo a Salles, materiais de construção. São protótipos que a gente está analisando. Nossos abrigos são abrigos com mais de 10 anos de uso, né? Temos também uma linha de financiamento junto à Caixa Econômica para fazer a substituição de cerca de 560 abrigos, que ainda está em análise, está certo para aprovação. Foram muitas as perguntas dos internautas, o Portal Infonet agradece a sua participação, agradece ao superintendente da SMTT, o Antônio Fernando, ao Major Paulo Paiva, a jornalista Cássia Santana, e as perguntas que ficaram, aqui foram muitas, Major, inclusive o superintendente, muitas perguntas que ficaram, nós vamos passar para que vocês possam responder, né, num outro momento para os internautas. E a gente agradece a sua participação aqui no videochat do Portal Infonet. Até a próxima.